Bom, vimos até aqui diversos exemplos usando if e else, else if, etc. Ok? Beleza, então. Falando em if e else, temos uma outra opção aqui que funciona mais ou menos parecido com o if else. Nesse caso, não serve aqui para dois tipos de comparações, como operadores lógicos que eu acabei de mostrar aqui em cima. Eu já não vou explicar muito, não vou explicar mais sobre if e else, porque todos os exemplos que eu fiz aqui até o momento eu usei if e else. Caso você tenha alguma dúvida com relação a if e else, futuramente você pode estar enviando um e-mail para jaio@jaio.com, que eu estarei solucionando as suas dúvidas, ou de repente fazendo mais exemplos avançados com relação a isso. Mas o if e else você vai usar tanto, ou de repente você já deve usar, que não preciso estar dando prioridade aqui. Exemplos feitos, como eu já acabei de fazer aqui, já vão dar uma ideia e já vai ser o suficiente para vocês solucionarem todas as suas dúvidas. Deixa eu ver aqui nos exemplos anteriores. Deixa eu ver uma coisa aqui. Agora não lembro em qual opção eu havia mostrado o loop, ou aliás o if e else, as diferenças entre if e else. Vamos ver aqui em seção. Tá. Vamos ver aqui, incremento, controle. Olha, eu não fiz aqui um exemplo mostrando aqui as opções de if e else exatamente. Assim, ó, aqui nesse vídeo aula sobre operadores de comparação, eu fiz aqui um exemplo e mostrei as diferenças de if e else que pode ser usado, que existem três métodos, né? Três meios. Ao invés de colocar chaves, coloca dois pontos, usando end if, e também como você usar chaves ao lugar de dois pontos. Ou se for usar comparações curtas, if, por exemplo, com uma linha de resposta, uma linha somente de resposta, você pode fazer sem usar dois pontos ou chaves. Ok? Então, voltando aqui, nossa, abri um monte. Tá, beleza. Então, pegando isso como base, pegando essa expansão e resumindo, ele vai ter quase as mesmas opções. Ele vai retornar quase o mesmo resultado, caso seja uma comparação só, do que o switch case. Geralmente, dependendo do tipo, o switch case, ok? Vamos lá então, vou salvar isso aqui como Ctrl Shift S. Operadores lógicos, vou colocar aqui switch case. Bom, switch case, vou colocar aqui uma pasta chamada, vai ter só um exemplo, vou fazer um exemplo só de switch case. Eu vou colocar aqui diretamente na pasta root do curso. Switch underline case. E também break. Beleza? Ok. Opa, não precisa colocar ponto e vírgula. Ok. Deixa eu pegar aqui. Vou apagar tudo isso. Vou fazer aqui um exemplo padrão que todos os programadores usam, né, de fazer,
que é um exemplo dos meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Tá, ok? Nesse caso a gente vai ter que ter uma variável que vai armazenar o número do mês. Então nesse caso, se é mês, digamos que aqui seja o mês 8, por exemplo. Poderia ser qualquer mês. Mês 8 é mês de agosto, meu aniversário, 27/8 de qualquer ano aí. Beleza? Daí o seguinte, através do ID que está armazenado nessa variável, já sabemos que quando é inteiro aqui, o PHP transforma a variável em um número inteiro, no qual vai ser uma variável do tipo int. Logo abaixo, queremos pegar o valor dessa variável e selecionar o nome do mês em questão. Nesse caso, colocamos aqui switch e abrimos e fechamos chaves. Ok. Aqui dentro, switch, a gente vai pegar o switch vai pegar o ID do mês, o ID que vai ser referente ao mês. Colocamos aqui então o mês. Então nesse caso o valor 8 vai entrar aqui no switch, e o switch ele vai fazer uma varredura entre os cases. O cases na verdade então faz parte, o case vai dentro do switch, tem o switch e o case. Se a gente for executar agora dessa forma aqui, não vai retornar nada porque não tem nenhum case ali. Ele só verificou que existe o mês aqui. Beleza pura. Temos aquela condiçãozinha. Bom, depois eu faço esse exemplo colocando aquela condição de negação. O parâmetro de inserir o case é o seguinte: colocamos o case, damos um espaço e colocamos o número do case, no qual vai ser 1, 2 pontos. Neste caso, colocaremos aqui o nome da variável igual ao mês. Detalhe, chegamos aqui num ponto onde eu poderia ter explicado já anteriormente, mas chegou aqui um momento em que, se eu colocar aqui a variável mês, ela é numérica, né? E se eu colocar aqui que ela vai ser o valor, por exemplo, de janeiro, você pode pensar, nossa, mas vai dar erro daí na sequência aqui, se o PHP transformar automático de inteiro para numérico. Nesse caso vai dar erro aqui no switch,